Vamos para a 11ª parte do vídeo, né? 11ª parte. Depois que tudo passa, né? Aí a gente acorda, aí você acorda, e nós acordamos, né? Aí já passou o momento, né? Pois é assim, né? Assim que acontece na nossa vida, né? Assim que acontece na nossa vida. Quando a gente acorda, é tarde, né? Quando a gente acorda, já é tarde. Então talvez que na hora da unção que Samuel fez ali na família dele, foi uma unção, falei, de lavagem, de santificação. E aí a de Davi foi diferente, já foi outra, já foi com azeite, com keto, que, que servia até mesmo para ungir as colunas do templo naquela época. Então era um perfume super cheiroso. Diz que valia a um ano de trabalho de um funcionário comum. Quer dizer, com uma pessoa comum, para ter um keto, um perfume, era muito caro, e era cheiroso. Um funcionário comum, uma pessoa comum, tinha que trabalhar o ano todo para conseguir um perfume daquele. Eu, por exemplo, se eu fosse trabalhar, eu ia ter que trabalhar um ano todo para comprar um vidro de perfume desse. Era um perfume super caro. Então não era uma unção comum, né? Não era uma coisa comum, uma coisa que acontecia todo dia, né? Então, capítulo 16, versículo 11. Davi havia sido deixado para trás, né? Deixado para trás. Capítulo 16, versículo 8 ao 9, tipicamente patriarcal. Então quer dizer que não tinha maldade ali, nem dos pais dele, nem dos irmãos dele, mas sim era tipicamente patriarcal, que não eu falei agora no outro vídeo. Os primogênitos recebiam o posto maior, então os primogênitos recebiam o posto maior na casa naquela época. Então a herança, tudo que acontecia era o primogênito que sofria, né? Que era o primeiro a sofrer. Então o primogênito é o herdeiro, né? Então ele era o primogênito. Então por isso que Eliabe foi primeiro apresentado, que era o mais velho. Então capítulo 16, versículo 13. O nome Davi significa amado, né? O nome de Davi já fala que ele era amado. Então se ele era amado, quem colocou o nome dele aqui? Quem coloca o nome nos filhos? É os pais ou não é? É os pais. Então ele era amado pelos pais dele. Davi era assim amado pelo pai, porque foi o pai dele quem deu o nome para ele, né? Quando ele nasceu, né? Naquela época, era tipicamente, o pai era o patriarca. Então, ele que... Toda coisa que acontecia na casa, ele tinha que falar com ele. Tinha que primeiro falar com ele. Então, a ordem tinha que vir dele. Mesmo que fosse a mãe que escolhesse, mas se ele não se agradasse, ele falava, não, esse nome aí não, coloca esse nome no meu filho, não. Então, não era colocado. Então, a palavra do homem naquela época na casa era respeitada, era autoridade ali na casa. Era tão tal que na hora que era para ser condenado, se o homem fosse condenado, aí morria toda a família, porque o homem morria a família também, os filhos, a mulher, morria todo mundo. Então, naquela época, quando havia um julgamento na casa de alguém, era morto todo mundo. O pai, a mãe, o filho. Primeiro o pai, depois os filhos, sai os filhos. Não vê com Daniel, quando foi jogado lá, foi jogado o que? A família dos que acusaram Daniel. Que acusaram Sadraque, Mesaque, Abednego, enfim, tudo. Era jogado a família também. Então, vamos ver aqui. Capítulo 16, versículo 14 ao 15. O Espírito entrou, veio sobre Davi e saiu de Saul, né? O Espírito veio, né? Veio sobre Davi e saiu de Saul. Então, no mesmo momento que o Espírito de Deus se apodera de Davi, ele sai de Saul, né? Então, significa que o Espírito naquela época ele era seletivo, ele era temporário, não durava muito tempo. Só temporário, só habitava na pessoa quando a pessoa estava exercendo o cargo ali. Depois que ela saía do cargo, o Espírito já vinha sobre a outra pessoa que assumiu o seu lugar. Indica que o Espírito Santo foi seletivo e temporário na vida dos fiéis do Antigo Testamento. Eu até falei sobre isso, sobre um vídeo aí. Capítulo 16, versículo 15. Os servos ou as servas mais antigas e mais próximas
do rei Saul. Desconfiaram das suas atitudes e de seu comportamento, que não estava natural, né? Não estava natural. Então pode ver que até o comportamento dele ficou estranho, mudou, né? Capítulo 17, versículo 4. Era 12 tribos, né? Saul foi escolhido a rei de 1 Samuel, capítulo 4, versículo 2, porque era alto, né? Era alto, forte e belo, eu falei sobre isso também. E era 12 tribos, quer dizer que toda tribo tinha um representante, né, ali para ser rei de Israel. Não foi só Daniel, então ele teve oposição. Quando Saul foi ungido a rei, teve oposição. Então era 12 tribos, cada tribo tinha um rei. E Saul se destacou pela altura. Então, quando ele foi ungido, ele tinha sim oposição, tinha outras pessoas também que estavam correndo ali ao cargo, né? Que nem uma política hoje, hoje tem vários candidatos, né, que está na eleição para ser vários candidatos para ser presidente, tanto é como se fosse assim. Capítulo 17, versículo 4, Golias, 2,90 m de altura, né? Então Golias tinha 2,90 m de altura, né? Capítulo 16, versículo 16 ao 17, minimizado, significa reduzir ou ao mínimo. Segundo, apresentar de maneira a reduzir a importância. Minimizar ou acidente, né? Minimizar um acidente. Capítulo 16, e versículo 16 ao 17. Influência, ação de um agente físico, né? Ação de um agente físico sobre alguém ou alguma coisa, né? Alguém ou sobre alguma coisa. Então isso significa influência. Ação de um agente físico, né? Que ele foi influenciado por alguém, né? Uma força maior. Afligia, devastado, amofinava, angustiava, torturava e triteava, né? Triteava. Uma palavra como se fosse da África, né? Palavra África. Benéfica, favorável, faz bem, né? Mórbida, incidência de uma doença. Melancólica, tristeza, temperamento, né? Tristeza, temperamento. Segundo, representação, quais são elas? Então significa tristeza, temperamento, né? Melancólica, a situação de Saul, né? Quando estava ali atormentado. Então a gente vê aqui que a palavra melancólica no capítulo 16, versículo 16 ao 17, significa primeiro tristeza, significa a tristeza significa tristes, sombrio, que sofre de melancolia, né? De neurastenia, né? Neurastênico, né? Ou temperamento, quer dizer que é um temperamento que a pessoa tem, né? Temperamento, tem pessoas que têm um temperamento forte, pois é, temperamento. Segundo, mórbido, particularidade que possui a propensão ou capacidade para ocasionar doenças. Né? Número que se refere aos doentes. Quer dizer que ele estava doente. Atingido por determinada doença. Incidência de uma doença. Etimologia, né? Origem da palavra morbidade, né? Saul ficou doente. Então, tudo indica que como se fosse uma doença, né? Que Davi pegou, que Saul pegou, né? Tipo uma doença que Saul pegou, que ficou naquele estado.
E aí tinha que chamar os músicos, Davi, para tocar para ele ali. Era como se ele estivesse doente. Então era um descontentamento que, né, a gente viu, ele ficou, né? Então ali permitido por Deus mesmo, né? A gente viu que foi um espírito enviado por Deus. Ele ficou naquela situação, né? Como fosse uma depressão, né? E aí quando Golias estava ameaçando o povo de Israel, ele ficou mais doente ainda. Amém? Então essa é a 11ª parte do vídeo, né? É a 11ª. Falando aqui sobre o significado das palavras, dos nomes, né? Tem muitos nomes difíceis, que é difícil até de pronunciar. Então você tem que ir para um dicionário, tem que pesquisar no Google para você poder resumir aquela palavra. Tem palavras difíceis que até é difícil de pronunciar, né? Que a gente viu. Mas por isso a gente tem que ter várias fontes de conhecimento para poder chegar à conclusão ali dos fatos, né? Tem mensagem que às vezes eu faço, os pregadores também faz, e às vezes não tem nem fim, não chega nem ao fim. Se coisa, quanto mais você vai mexendo, mais vai aparecendo coisa, mais vai. Então o conhecimento, a sabedoria, ela nunca termina, nunca acaba. Tu pode ver um juiz, um advogado, ele sempre continua estudando, né? Mesmo depois de formado, ele continua estudando, né? E um estudante nunca para, né? Na verdade. Um advogado, eles têm que estudar as coisas. Então ele tem vários livros que quando ele vai coisar uma causa, ele vai lá e lê de novo. Às vezes ele já leu ali, estudou, mas aí, com o passar do tempo, a pessoa esquece, senão. Então tem que exercitar. Então o dom de Deus tem que ser exercitado. Não adianta você receber o dom de Deus e enterrar ele, né? Você tem que colocar ele em prática. Tem que colocar ele em prática. Se você recebeu o dom de Deus, tem que exercitar. Se você tem o dom da palavra, tem que estudar. Tem que estudar a Bíblia, tem que pegar dicionário, enfim, tem que correr atrás, irmão. Tem que correr atrás, né? O ensinamento que eu dou aqui, se você for coisa aí, você vai ter que pagar para fazer um curso, né? Tem que pagar para fazer um curso de. A única coisa que eu prego aqui não tem na Bíblia, né? Pode ver que não tem. Porque se você pegar até uma Bíblia de estudo, não tem lá na Bíblia de estudo que eu falo aqui. Porque são outras fontes de conhecimento, outras coisas mais profundas do que até mesmo as Bíblias de estudo. Então eu tenho coisa aqui que eu falo que nem na Bíblia de estudo tem. Você pode ter 10 Bíblias de estudo. Eu tenho Bíblia de estudo, às vezes eu prego, nem uso elas. Nem uso elas, porque o conhecimento que eu tenho aqui é muito maior do que a Bíblia de estudo. Então para você ficar sabendo de muitas coisas que eu falo aqui, você tem que ir para um dicionário, tem que fazer um curso de teologia, você tem que procurar, e vai ter que pagar anos, estudar 3 anos, 4 anos, para terminar ali, para você aprender. Tem gente que nem aprende, tem gente que termina o curso e não aprende. Conheço muitos pregadores aí que fez curso, fez não sei o que, fez não sei o que, mas nem aprendeu. E às vezes eu falo coisas que muitos que estudou não aprendeu. Muitos aprendeu e esqueceu. Né? Tem uns que aprendem, mas não. É que nem na escola, tem uns que estudam, mas chega no final lá, recebe 0, 5, 6, não passa na prova, entendeu? Então o estudo tem que ter atenção, tem que ter. Muitos crentes hoje não gostam de palavra, não gostam eles só gostam de revelação, de visão, de profecias, eles não gostam de ler a Bíblia.